Este é o Inova Social Vozes. Direto do Summit Aliança Empreendedora 20 anos, este é o Inova Social Vozes, a série especial do nosso podcast com conversas sobre impacto, território e protagonismo. Agora eu recebo Clarice Tucano, diretora financeira da Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, a Marne, e uma das vozes mais potentes da luta pelos direitos das mulheres indígenas. Clarice, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui fazendo esse podcast para tratar sobre as mulheres indígenas do Rio Negro, em Manaus. Clarice, o artesanato indígena é frequentemente reconhecido não apenas como uma atividade econômica, mas também como uma forma de contar histórias, de preservar a identidade cultural. Eu queria que você compartilhasse um pouco como que a associação tem utilizado o artesanato para fortalecer a cultura e essa autonomia das mulheres indígenas num contexto urbano de Manaus. O nosso artesanato é uma dos nossos fontes de renda para as mulheres indígenas. Esse artesanato, ela vem desde o início da fundação da associação, lá nos anos 80, né? Acontece que nós, mulheres indígenas do Rio Negro, nós fomos colonizados, entre aspas, né? Nós somos colonizados pela Igreja Católica e o nosso território do Rio Negro fica como tríplice fronteira: Venezuela, Colômbia, Brasil. Então, lá também tem militares, né? Então, o artesanato, ela traz todo um conhecimento ancestral. Então, a associação, ela tem uma história triste, né? Então, o artesanato para nós faz parte. As nossas dores é transformada pela arte, que é artesanato. O nosso artesanato, ela tem diferencial. São peças únicas que cada mulher desenvolve o seu trançado com conhecimento ancestral, né? A associação, ela é responsável de vender de adquirir economicamente a partir dessas peças. Essas peças de artesanato, nosso artesanato, ela tem, como você está dizendo, uma história ancestral, uma técnica ancestral. A partir dessas peças, envolve a nossa identidade étnica, cultural, cosmológica, filosófica, pedagógico, linguístico e espiritualidade. Então, a matéria-prima, que a gente trabalha com fibras de tucum, é uma fibras espinhosas que a gente vai tirando. Essa matéria-prima vem do nosso território do Rio Negro, né? Então, essa fibra para nós é sagrado. Quando uma mulher que faz esse processo de ritual de primeira menstruação, esse artesanato para nós, a fibra de tucum é muito importante. A mulher, eu passei por isso quando eu fiquei mocinha pela primeira vez. Minha mãe deixou eu torcer, né? Vai alinhando, né? Até chegar um novelo. Isso significa que aquela espiritualidade, que aquele sagrado, daquele ritual da primeira vez que você está, é um simbolismo para a passagem da adolescência para a vida adulta. Então, é um sagrado, né? Então, o artesanato, ela conta essas histórias sagradas, né? Ela conta as histórias de violências sofridas. Então, o nosso artesanato se torna a principal forma pedagógica onde a gente traz todo o processo histórico
nosso de mulheres indígenas, tanto a questão colonial, tanto a questão de superação, e em torno desse artesanato, a gente vai conhecendo tudo que eu falei, né? Toda a questão pedagógica, histórica, cosmológica, mitológica, toda a historiografia das mulheres indígenas está em torno. Então, quando vai para esses outros espaços, como vamos dizer, está em outros espaços, as nossas peças como serve para decoração, serve para os adereços, serve para móveis, serve para vestimentas. Então, a gente faz todo esse trabalho, mas esse trabalho acompanha a nossa formação política, ao nosso conhecimento, o nosso pertencimento de um povo do nosso território. Então, está fazendo parte desse processo que traz todo esse conhecimento ancestral, é uma forma de construir algo novo para a nossa ciência indígena. Então, artesanato é isso para nós. A gente vende as nossas histórias. Primeiro porque quem adquire as nossas peças, a gente faz sensibilizar com nossas histórias. Ela não está levando uma peça somente para lucrar, mas ela está levando esse artesanato porque aquela peça tem história de superação, de prosperidade, de acolhimento e de qualidade de vida, ou, vamos dizer, contar as histórias do bem viver das mulheres indígenas. Clarice, você falou aqui sobre uma cultura muito rica, você contou aqui que o artesanato vai muito além de uma simples peça. E Manaus passou por um processo de urbanização muito acelerado, principalmente nos últimos anos, né? E a gente tem visto muitas etnias perdendo até mesmo os seus idiomas, as suas culturas. A gente tem visto as gerações mais novas querendo se afastar muito das suas origens mesmo, né? Como que faz esse desafio com as novas gerações e vocês trazendo essa valorização da cultura tão forte? Como falar com o jovem? Então, falar com o jovem é um dos desafios que nossa associação enfrenta. A primeira responsabilidade para que o jovem se apaixone, se identifica, porque essas histórias é nossa identidade, né? Então, é responsabilidade de cada mulher indígena que faz parte da associação. Porque a nossa missão é fortalecer a nossa identidade cultural a partir dos nossos saberes, a partir da nossa comida típica, a partir do nosso artesanato, um deles, a partir da nossa língua falada. Então, a primeira responsável é a mãe, né? Então, a Marne, a associação, ela faz toda uma parceria para trazer com que o jovem se coloca de um pertencimento de um povo. Esse é o nosso grande desafio. A gente precisa inovar. Quando falar dos jovens, a gente precisa criar, inovar e ter esse espírito da juventude dentro desse espaço que é da nossa associação. No caso, olha, questão tecnológica, inovação. Então, quando falamos que a nossa língua ela precisa passar por um processo para não ser esquecido, a gente começa a trabalhar com questão mais tecnológica. As pronúncias, os jogos. Então, é uma forma de atração para esses jovens. Primeiro, porque a língua ela não precisa, se a gente perder a nossa língua, é uma perda muito grande para a nossa identidade, né? Então, para não perder, a gente tem nesse espaço a educação intercultural a gente chama,
porque aquele espaço não é somente um povo que faz todo esse processo da convivência, mas nós somos 10 povos daquele espaço. Então, esses 10 povos, ela faz uma convivência intercultural. Então, os nossos jovens, os nossos filhos, ele está nesse ambiente de interculturalidade, mas ele precisa reconhecer que ele é indígena e levar essa identidade para onde ele for. Então, um dos grandes desafios nosso, mas primeiro é a nossa responsabilidade enquanto mãe, enquanto mulheres. Então, a gente pensa que aquele espaço é guardiã desses saberes. Então, o jovem que vai para o nosso lado, esse jovem que está nesse meio ambiente urbano, que nós somos manipuladas de outros conhecimentos 24 horas. Então, a gente está nesse cruzamento que o jovem precisa seguir mais com nossos ensinamentos. A gente fica como uma assessoria. Olha, você está indo para lá, vocês precisam não esquecer a sua identidade. Venha para cá, vamos ouvir. Então, para isso, a gente faz toda uma conexão de saberes, tanto tecnológico, né, e tanto saberes ancestrais. Então, ela vai fazendo esses recursos pedagógicos para atrair os jovens, né? Porque ele precisa participar, ele precisa pisar aquele chão. Se não conhecer aquele chão, ele vai no outro rumo. Então, um pouco dessa sensibilidade que a gente faz pedagogicamente. Clarice, você falou muito sobre educação, né? Eu quero falar sobre a sua dissertação de mestrado. Você abordou o protagonismo político das mulheres indígenas do Alto Rio Negro na construção da associação. Como que você enxerga o papel da educação formal e tradicional na formação das lideranças femininas indígenas e nessa promoção de políticas públicas mais inclusivas? Exato. Muito obrigada pela pergunta. Então, o meu título de dissertação do mestrado, ela nasce de uma inquietação, né? A partir do que as histórias, né, que a associação carrega pelo protagonismo, porque essa associação é a primeira associação de mulheres indígenas do Brasil. Então, ela é mãe, né, ela é um tipo mãe que vai inspirando para se organizarem melhor como sociedade civil, como movimento social indígena. Então, as mulheres indígenas do Rio Negro, naquele espaço urbano, elas são as primeiras que articulam, que mobilizam para o enfrentamento e para enfrentar que os direitos indígenas sejam respeitados dentro do processo das políticas públicas, né? Então, o protagonismo político das mulheres indígenas vem nesse sentido. Alguns anos atrás, nossa associação era esquecida, né? Não falava do nosso movimento indígena, aquela associação é a primeira associação, é a mãe. A gente não sentia esse respeito. Então, aí eu trago para a dissertação, para esse sentido, o protagonismo político das mulheres indígenas. São primeiras protagonistas que vai superando com todos os desafios, vai superando, vai conhecendo e articulando para estarem juntas. Mas esse estarem juntos é para combater as violências sofridas pelos patrões. Então, até construir uma associação. Foi um longo tempo, foi uma década que elas pensaram, né? Que as mulheres, nós pensamos, vamos dizer, eu estou falando delas porque eu tenho as minhas companheiras que têm 70, 60 anos que construíram esse processo, né? Então, aí muitas conversas, muitos encontros de embate
embates mesmo, ou discussão, ou reflexão. Então, até que chega um ponto que as mulheres, que uma das assessorias das mulheres indígenas falaram, vocês querem ou não querem fazer uma associação? Né? Vocês querem? Porque se vocês querem, essa associação vai ser como um guardiã de vocês. Se vocês não querem, cada um vai por si. Então, como nós somos... Outro ponto que eu quero responder, né? Aí vem essa protagonização de estarem juntos. É a primeira organização indígena de mulheres que organiza como pessoa jurídica. Nesse embate, aí o que acontece? A gente começa a abordar, né? A gente entra na academia para fortalecer. No caso nosso, do Rio Negro, a educação ocidental foi uma das formas que nos colonizaram. Então, esse saber ocidental que passou por isso, um dos legados do colonizador, a gente transforma esse conhecimento para enfrentamento. A gente traz para dentro da gente, mesmo não sabendo que aquele espaço foi colonizador, mas para esse espaço onde a gente quer realmente estar juntas como mulheres indígenas, esse processo foi muito importante. Foi um legado que a gente carrega sempre. E facilitou para a gente entender o processo das leis quando a gente começa a construir juridicamente, né? Então, não é uma tarefa fácil. Mas hoje, com esse conhecimento, porque nós somos povos de vida comunitária. E em Manaus, a gente não tinha um espaço acolhedor que vai reunir para fazer como nossa comida típica, para fazer nossa festa, para matar saudade da vida comunitária, a gente não tinha. Mas esse espaço, ela protagoniza para isso. Eu vou estar. Mas do jeito que a gente vivia, não. A gente tem outros que impactam nas nossas vidas. Eu tenho que responder juridicamente, tem que estar, a organização tem que estar em dia. Isso é um sistema que pede para nós e a gente vai acaba aprendendo. Então, a gente vai... Esse conhecimento indígena, com esse conhecimento ocidental, a gente observa, olha e vamos ver o que esse conhecimento ocidental vai ajudar para nós, construir com conhecimento indígena, porque se a gente só olhar para esse lado ocidental, a nossa identidade vai perder, nós vamos perder a língua, nós vamos perder o nosso costume, a nossa cultura. Então, apesar que ele vem com conflito, o conhecimento ocidental tem o conflito colonizador e a gente, a gente é uma estratégia. A gente carregou uma estratégia de querer, olha, a gente se apropria, mas também a gente traz todo esse conhecimento ancestral, mas para o quê? Para construir algo novo. Para decolonização, vamos chamar nesse termo, né? Decolonizar mentes primeiro. Eu vou ter que trazer, eu vou ter que reconhecer esse conhecimento ancestral como ciência para mim. Então, um dos capítulos que vai, né, na introdução, eu trago com minha língua ancestral. Eu escrevo a minha língua ancestral. Então, é uma soma. A gente observa primeiro o que vai impactar negativamente, o que vai impactar positivamente. Então, tudo isso, a gente primeiro avalia se não vai impactar negativamente, o que vai ajudar para fortalecer a cultura. Então, tudo isso, ele traz um bojo de conhecimento complexo para transformar um conhecimento assim. Uhum. Clarice, você falou que a associação ela é uma
é a mãe, né? Ela é a primeira. Uhum. E a mobilização das mulheres indígenas tem ganhado mais força nos últimos anos, culminando com a organização da primeira Conferência Nacional de Mulheres Indígenas, que vai acontecer agora em agosto de 2025, aqui em Brasília. Uhum. Quais são as principais demandas que estão sendo articuladas para esse encontro, especialmente em relação à demarcação de territórios, defesa de biodiversidade? Eu queria escutar um pouquinho de vocês. Bem, esse evento está construindo nacionalmente, né, e localmente também. É um anseio das mulheres indígenas que a gente vem carregando muito tempo. No caso da nossa associação, por exemplo, né, a gente sempre nos éramos chamadas nacionalmente para representar as mulheres indígenas nacional. Mas só que nós somos local de uma região, né? E a gente ansiava muito de que a gente precisa se reorganizar, organizar para ser representatividade, tem representatividade maior, nacional, regional. Então, nessa conferência que vai acontecer, né, a gente traz várias pautas. Primeiro, demarcação de territórios é o principal. Porque sem demarcação de territórios, a gente vai perder a nossa relação com o sagrado, né, que é Mãe Terra. Então, esse é o principal, que as mulheres indígenas vai nesse embate de querer, é principal, né, demarcação de terra, porque a nossa geração vai perpetuar. Então, a gente cuida da nova geração, para que o território seja para eles, né? Seja para mim, enquanto presente, a gente seja para eles, enquanto futuro, e projetar a nova geração. Então, mas a gente vai conversando. Eu acredito que no seminário, como é que é nessa conferência, vai ser muito bom para a gente discutir as nossas políticas públicas. O Brasil tem leis, mas ela não funciona. Ela não impacta de verdade na vida dos nossos territórios, na vida comunitária, nas mulheres, na vida das mulheres indígenas. Ele só está lá. Ele não tem uma complementação concreta. Então, quem vai participar desse primeiro, como que é, conferência das mulheres, a gente vai pautar em muitas coisas. Primeiro, território, a bioeconomia, a nossa geração, a biossustentável, porque o nosso território é rico. Mas essa riqueza não é somente questão mineral. Ela é questão da biodiversidade. Ela está aí para reconhecer a sociobiodiversidade, que é a vida. Outra pauta que a gente vai levar, além dessa pauta, que no caso da biodiversidade, ela tem que estar muito alinhada com Mãe Terra, com território, e também para a autossustentabilidade das mulheres indígenas. A gente que cuida mais do território. E outro são as nossas políticas. Como é que nós, mulheres indígenas, que estão nos espaços que é decidido, nos espaços políticos, que é a decisão das vidas do povo brasileiro, como que a gente está a nossa presença aí, no caso, no Congresso Nacional? Como que está sendo respeitadas as nossas vidas, né? Onde ali no Congresso Nacional que pauta a vida do povo brasileiro. Então, como é que nós somos pautadas dentro desse processo? Então, dentro dessa conferência também vai entrar as políticas partidárias,
né? Onde, como é que a gente está lidando com esse processo? E outros mais, né? Da saúde mental das mulheres, das violências. Vai entrar em várias temáticas onde a gente vai abordar. É a primeira conferência, vai ter resultado? No primeiro momento, nem muito. Porque é a primeira conferência onde as mulheres se organizam que queremos, as nossas vozes de mulheres sobressaem, que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro ouça as nossas vozes. Clarice, para a gente fechar a conversa, eu tenho feito uma pergunta para encerrar, que é, na sua visão, inovar com impacto social passa por... Impacto social passa pela vida das mulheres indígenas. Muito obrigado. Clarice, uma conversa incrível. Quero agradecer sua participação. Muito obrigada e já convidando, né, conhecer mais a nossa organização, a nossa associação. E quem ouve, quem quiser, quem sensibiliza com nossas histórias, que sejam nossos parceiros. Muito obrigado. E o ouvinte, a gente se vê logo mais no próximo episódio.